neste domingo, atendendo o pedido da nossa palavra, da coração, da nossa diocese. Nós queremos acolher os professores, as professoras, alunos e alunas que iniciam o ano escolar de 2026 e no final nós proclamamos o material escolar. Pediremos aos professores que estiverem aqui na celebração, que fiquem em pé. Sou o senhor, vamos lá. O bom, bem-vindos e bem-vindas a esses guerreiros, a esses educadores e educadoras, uma salva de palmas. Os alunos também alunos, porque a grande maioria não vai estudar isso, né? Mas pode ficar quem é aluno, aluna, vai iniciar no ano escolar. Ótimo. Também eu gostaria de uma salva de palmas. Planejamento importante. Nós somos cidadãos e cidadãs e sermos parceiros e parceiras da escola. Principalmente os pais que ensinam a aprender na escola. Importante, quando estiver na reunião, o pai só vai e vai para o filho, sobretudo para o filho. Ouvir os professores, as professoras, enfim, a direção da escola, para o filho. Você está bem mal do lado. Ops! E tem a direção, a direção da escola, estiveram falaram para os seus filhos, da questão da escola, da educação. É muito importante. Os pais também apoiar os professores e professoras nas suas reivindicações, políticas públicas para melhorar as escolas, segurança nas escolas, a qualidade do ensino. Paulo Freire dizia que a educação ela não pode ser apenas aquela que passa informações, mas uma educação não liberta, tornando o aluno um sujeito de sua própria história. A educação libera, ele forma homens e mulheres que têm no meio de forma cidadã, que ajudem os alunos a ter um espírito crítico diante do mundo em que ele vive. Então, a nossa gratidão aos professores, professoras, pais, alunos, que entendem realmente a educação como a porta de entrada para uma boa formação, para uma boa vivência sadia, respeitosa e humana na sociedade. A igreja já algumas vezes, não me engano, já promoveu campanhas da fraternidade sobre a educação. Em 1982 e em 1998, nós tivemos a campanha da fraternidade sobre a educação. A igreja também tem essa missão de ser parceira da educação, parceira da escola. Todos nós procuramos a felicidade. Onde encontrá-la? Muita gente busca na riqueza, no conforto, no status e no poder. Estamos tudo para conseguir isso. No entanto, notamos que a procura dentro disso mostrou ser fonte de muito sofrimento. Onde está a verdadeira felicidade? Lembre-se o Antigo Testamento, percebe-se que houve uma época em que a riqueza era sinal também de Deus. Depois propôs-se que a riqueza era frequentemente fruto de corrupção, de exploração, de opressão e de engano. Nestes casos,
não poderia ser eleição do Senhor. A primeira leitura teve a profecia de Sofonias, profeta afirma que são felizes os pobres e humildes que depositam sua esperança no Senhor. É a primeira vez na Bíblia que ser pobre recebe um significado diferente. O homem não vive da miséria, mas que coloca sua confiança em Deus em tantas certezas e se contenta com o necessário para viver dignamente. Isso Deus quer. Deus quer que todos vivam dignamente com a vida digna. O Evangelho, Jesus apresenta a proposta do reino de Deus. Domingo passado, nós vimos Jesus dizendo: convertei-vos porque o reino do céu está próximo, e chamando os discípulos para ajudar nessa missão da construção do reino. E hoje, então, ele vai dizer que esse reino acontece acolhendo a sua proposta, que são as bem-aventuranças, a nova lei do reino. As bem-aventuranças são o coração do Evangelho, o modo de ser e de agir que Jesus propõe aos seus discípulos de todos os tempos. As bem-aventuranças são os novos mandamentos, por isso que eu dizia a nova lei do reino. O evangelista Mateus agrupa um conjunto de palavras de Jesus com a evidente intenção de promocionar a sua comunidade uma série de ensinamentos máximos para a fraternidade. Uma vida cristã autêntica, verdadeira, coerente, acontece pela vivência das bem-aventuranças. Também o evangelista Mateus, ele apresenta 5 longos discursos de Jesus, dos quais ele junta títulos e entre também os proferidos por Jesus em várias ocasiões e oportunidades. Hoje iniciamos o primeiro sermão, o sermão da abundância, cuja introdução são as bem-aventuranças. O sermão da montanha, Jesus apresenta o caminho da felicidade, o caminho da perfeição. Por isso que esse evangelho é bem meditado na festa de todos os santos, para dizer a nós que esse é o caminho da santidade, é o caminho da perfeição, é o caminho que nos possibilita uma vivência autêntica de coerente de uma vida cristã. As bem-aventuranças expressam a experiência de Jesus. Ele vivia constantemente com os olhos abertos, captando a essência do ser humano. Jesus viveu as bem-aventuranças antes de proclamá-las. Aliás, antes de Jesus proclamar qualquer mensagem, qualquer coisa, ele já tinha falado. Jesus só falava não ele vivia. A sua vida é o anúncio verdadeiro do reino da verdadeira felicidade. Por isso que diziam, ele fala, quem tem autoridade veio, não pela concessão da força, mas pelo testemunho, pela coerência. E é isso que Jesus fazia. Então, antes de proclamar o sermão da montanha, as bem-aventuranças, Jesus já tinha concedido.
Elas são cobrando a expressão do primogênito ser mesmo da sua pessoa e da sua vida, dos seus sentimentos, atitudes, uma palavra do seu inseto. Poderíamos dizer que as bem-aventuranças são o alto retrato de Jesus. Nelas, ele deixa transparecer um coração pleno de vida, compassivo, solidário, pacífico, sensível à realidade das pessoas, principalmente aos sofredores e sofredoras. Nelas, Jesus não escreve de sua felicidade particular, mas oferta uma vida plena, feliz a todo ser humano. As bem-aventuranças são como algo que dá ao céu da montanha, que nos convidam a imaginar, a criar um mundo alternativo, no qual a violência deve dar compaixão, as relações sejam justas e equitativas, e todos possam ter acesso aos recursos disponíveis. Segunda Montanha, São Mateus, São capítulo 5, 6 e 7, em que Jesus apresenta a nova justiça do rei, a lei nova do rei, que deve ser o nosso estilo de vida, o nosso programa de vida, ao exultar uma menção às bem-aventuranças, encontramos o modo de proceder e as atitudes sintonizadas com o coração de Deus. Portanto, deles é fazer parte da comunidade do reino, da comunidade dos discípulos e discípulas de Jesus. Precisam fazer das bem-aventuranças a sua identidade. As bem-aventuranças devem ser a nossa identidade cristã, o nosso programa de vida, o nosso estilo, as nossas relações familiares, comunitárias, sociais, até escola, no trabalho, enfim, devem ser pautadas pelo espírito das bem-aventuranças. Vivendo as bem-aventuranças, nós teremos um mundo como tem o seu alvo do paraíso. Um mundo de fraternidade, de amor, de misericórdia, um mundo sem ódio, sem preconceitos, um mundo sem violência, um mundo de amor. As bem-aventuranças nos movem a denunciar as regras, a fome, o ódio, a intolerância, a violência e as injustiças de nosso mundo. E a esse cuidado de gritos nos movem da terra. Elas nos pedem que não nos deixem determinar pela apatia, pela indiferença, diante da dor de nosso mundo. Elas nos despertam e nos fazem ver que já é hora de trabalhar a favor do bem das pessoas e do planeta Terra. Na formulação de cada bem-aventurança, há duas variáveis: o que pede de todos nós e o que nos promete. Pede-nos ser dignos do voto de ser e viver de Jesus, levando uma vida celebrada da magia, da comunhão de crentes, renunciando a violência, sendo misericordiosos, pacíficos e humanos, prometem brilhar de Deus em nós a verdadeira felicidade.
Se nós queremos ser felizes, como Deus quer, é só a gente ter o espírito da lembrança. E aí o profeta das famílias nos falou no original, colocar nossa esperança, nossa confiança em Deus. Veja, Jesus chama felizes pessoas que o mundo não chamaria, que nós não chamaríamos. Olha, bem-aventurados os pacíficos, os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Quanta gente a favor da violência, os fins justificam os meios. Quantas pessoas são a favor de apartamento? Papa Francisco dizia, nós temos que construir uma paz nessa noite. E Jesus está feliz são vocês que promovem o reinado da paz. Felizes os misericordiosos. Nós às vezes medimos xingar, ordenar, tirar pedras. Olha, Deus felizes são aqueles que são misericordiosos. A oração dizia, né? Isso é ser santo, ser pacífico, ser misericordioso, ser justo, ser humano. É ser santo. Felizes os que morrem sem espírito. Às vezes a gente confunde muito essa bem-aventurança. Essa bem-aventurança é a primeira. Juntamente com a oitava. Felizes que são perseguidos por causa da justiça. Nos dá uma promessa. O deles que o reino do céu não dão. Ele pertence aos outros. Aos que são perseguidos por causa da justiça do reino. A justiça do reino é vida, que é a garantia de direito que dá liberdade para todas as pessoas. E já que você perseguido por causa da justiça, é ser feliz. Então hoje, nós somos chamados a pensar nisso, né? A fazer essa reflexão. Qual é a lógica que nós queremos seguir? A lógica de Deus ou a lógica do mundo? Olha o que São Paulo, o trecho da segunda leitura, nos falou. Tenho que ser segundo eu e muito é sem importância e desprezar, porque não tem nenhuma serventia para se mostrar a inutilidade do que é esperável importante, para que ninguém possa gloriar-se diante. Mas não tem mais importante é o prazer, é ver a pessoa merecida pelo seu sucesso, pelo seu estado, pela sua fama, pelo seu poder, para Deus nada não sucede. Para Deus tudo serve o profeta da sua família, que cria aquele que é humilde, exige, que coloca a sua confiança em Deus, e são os pobres em espírito. Pobre espírito não é qualquer pessoa, independentemente de sua condição, mas pobre espírito é aquele aquela coloca a sua esperança, a sua segurança em Deus, não nas riquezas, não nos bens materiais. Hoje estou procurando felizes pessoas que nós não chamaríamos de felizes. Felizes não porque nem o Evangelho, mas porque Deus está com elas. A felicidade do segundo Evangelho ainda não está nos bens, no sucesso, no prazer, no bem, no poder, mesmo na ausência de sofrimento. A esperança, a felicidade está em confiar nele, confiar em Deus, em deixar a ele seja a nossa segurança. Está em firme no amor e no bem. Está em nos deixarmos ser amados por Deus e devolver este amor. O Senhor nos ajude
a viver o espírito da bem-aventurança. E a bem-aventurança nos possibilita entender, ter consciência do que é ser feliz, do que é a verdadeira felicidade. Os termos da felicidade em Deus, na sua palavra, no seu projeto, no seu infinito amor nosso, e nós também correspondemos com esse amor que ele tem para nós.